Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É muito bom mesmo andar pela fé, né? E crer em Deus. Se vocês verem aqui, hoje sim, eu tô cheio, tem bem uns 10 papéis aqui de anotações. E eu passei o dia todo digitando isso aqui e arrumando para pregar hoje. E chega agora no último momento e o tablet apaga. Mas isso que é o bom, é que você tem que confiar em Deus, né? Você estuda e confia no Senhor. Tava tudo organizado, uma bênção. E de repente o negócio trava aqui, não abre mais. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar para que o Senhor venha tocar o nosso coração, falar conosco, porque a promessa dele é que ele enche a nossa boca, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Hoje é o último domingo do ano. E eu te louvo porque nós escolhemos estar aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais sobre ti, Senhor, ter intimidade contigo. Fala com todas as pessoas que aqui estão, as que estão em casa, que vão estar assistindo essa mensagem no YouTube. Toca no coração, Senhor. Quebra os paradigmas, os dogmas, as coisas de nossa vontade, Senhor, e que a tua seja estabelecida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou estar ministrando sobre o trabalhar de Deus na nossa vida quando você tem um chamado. Quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele trabalha de forma poderosa na sua vida. Ele vai trabalhar por métodos que parecem e são impossíveis para o homem, mas são possíveis para Deus. Eu escolhi várias. Para eu entender Deus, eu tenho que estudar várias pessoas que tiveram relacionamentos com Deus, como Deus chamou, como Deus operou na vida delas e ver as situações, o que é que elas tiveram que deixar. Eu vou começar hoje falando sobre um pouco sobre Abraão. Vou ser breve, mas quando se toca na questão de fé, a gente ouve falar, o pastor Dinardo até ministrou, as duas pregações vão estar saindo hoje ou amanhã de manhã, mas fala de fé, fala de Abraão, que ele é o nosso pai na fé. Se você entender isso, Deus chamou ele com 75 anos mais ou menos, aproximadamente. Imagina só, com 75 anos, Deus chamar a abençoar todos os povos da terra e a ser abençoado por causa deles. O chamado que Deus tem para a sua vida tem a ver com abençoar pessoas. A qualquer momento, Jesus pode voltar. A qualquer momento, tudo que você imaginar sobre profecias já se cumpriram e estão se cumprindo nesse exato momento. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Uma das coisas que você vai aprender sobre o chamado de Deus tem a ver com abençoar pessoas no tocante e levar elas a conhecer Deus, porque essa aqui não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem. Diz a Bíblia que que Jesus foi preparar morada para mim e para você. Que Ele tem uma casa para mim e para você. Qualquer momento você vai passar, qualquer momento a sua mãe vai ser levada, o seu pai vai ser levado, o seu avô vai ser levado. Então, nós que estamos aqui hoje, precisamos salvar o maior número de pessoas possíveis. Mas para isso, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão, às vezes, dos seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Então, o chamado, ele exige da gente, sim, que a gente deixe de lado alguma coisa. É impossível você obedecer a Deus e ter outra coisa simultaneamente, entendeu? Dividir no seu coração, e à medida do chamado que você tem, mais você vai ter que deixar. Mais você vai ter que abrir mão para que Deus possa te usar mais. Quanto maior for o seu chamado, mais Deus vai trabalhar em você para que você confie em Deus. No nosso discipulado aqui, de terça-feira, eu fiz uma pergunta. Normalmente eu faço perguntas, né? Para que a gente pense, tem como você confiar em alguém que você não conhece? Você entregaria seu carro, deixaria alguém entrar na sua casa que você não conhece? Eu acho que não. Normalmente nós abrimos o nosso coração para quem a gente conhece, damos as nossas coisas para quem a gente conhece e só conhecemos alguém se nós gastarmos tempo com essa pessoa, amém? Se eu falar com ela, se eu for na casa dela, ela for na minha, se eu trabalhar perto e conviver. Então não é diferente com Deus. Nós às vezes conhecemos Deus só de ouvir falar. Ah, porque alguém falou sobre Deus, porque o meu pai falou sobre Deus, porque a minha mãe me falou sobre Deus, e às vezes a gente não está tendo aquela intimidade com Deus.
Como assim? Porque o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu aqui o seguinte, que você pode pedir tudo que você quiser, e se você permanecer na palavra de Deus e Ele em você, Ele vai te dar. A gente viu isso aqui no nosso discipulado de terça-feira. E se a gente não tem, por que está acontecendo? A Bíblia diz assim, nada tendes porque nada pedis. E quando pedis, pedi mal para o seu próprio interesse, para suas próprias coisas. O que Deus quer da gente? Se eu vou traduzir isso hoje, Ele quer que você abra um espaço na sua vida para que Ele seja o primeiro. Que ele possa, que você tenha coragem suficiente de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Uma coisa eu garanto a você, Deus é um Pai bom e a vontade que Ele tem para você é melhor do que a sua. É melhor do que a sua, é melhor do que a que o seu pai tem para você. Seu pai pensa coisa boa, o pai sempre vai pensar coisas boas para o filho. Mas o Pai Celestial pensa coisas muito melhores ainda, Ele tem um melhor. Não existe ninguém que te ama mais, né? Quando eu era criança, meu pai dizia assim, ó, você tem dois amigos. Né? Um é seu pai, que é quem está lá para lhe ajudar, é seu pai, é sua mãe, que está lá, né, para lhe sustentar na hora das dificuldades, e a outra é Deus. Ele falava isso, né? Mas naquele tempo nem tinha um entendimento assim de Deus como tem hoje. Mas na verdade é realmente isso. Quem é seu verdadeiro amigo é Jesus, que está com você em todo o tempo, que Ele não lhe abandona, que Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Se você acreditar nisso e entender que isso é uma verdade assim absoluta, que Deus não te deixa só, Ele provê, Ele abre porta onde as portas estão fechadas, Ele cria situações, Ele cura, Ele faz maravilhas. Então nós precisamos entender que quem teve intimidade com Deus e quem tem intimidade com Deus passa por um processo. Não é do dia para a noite, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Abrisse a sua Bíblia começando aí em Gênesis, capítulo 12. Olha só, eu tinha 2 tablets que meu irmão me deu. Um quebrou e o outro Daniel começou a colocar um monte de jogo. Aí eu deleta aí que está tomando muita memória. Deleta, agora o bicho aqui travou. Travou que nem abre mais, mas é porque deve estar cheio de coisa. E ele ganhou um dele. Deus mandou um para ele. Eu perguntei, Daniel, ele chegou para mim dizendo que ganhou um PlayStation 3 e um tablet. Quem te deu? Deus mandou para mim. Mas Deus mandou para mim, Deus mandou para mim. Eu sabia quem tinha mandado para ele, né? Deus mandou para mim, mas quem foi? Foi Deus, foi Deus. Aí eu disse, Deus mandou para você. E Deus usa pessoas, mas normalmente quem é usado por Deus não vai dizer que abençoou, né? Diz que Deus que mandou, né? Mas quem mandou para ele foi o tio dele, foi meu irmão, né? Mandou para ele um PlayStation 3 e um tablet. Então Deus usa pessoas, como Deus iria usar Abraão ali para libertar um povo todinho. Deus quer usar você para abençoar alguém. Tudo que você tem aqui e o tempo que você tem aqui, que seja usado para abençoar pessoas. Você, olha só, eu estou tentando conseguir explicar isso. Você não estaria aqui hoje se o Senhor não quisesse que você estivesse aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas se você está aqui hoje, você tem que entender que foi Deus que te colocou hoje aqui para você ouvir essa mensagem. Você poderia estar em qualquer outro lugar. E hoje você vai aprender, né? O tablet pode ter tirado, está apagado, mas aquilo que eu estudei está no coração, aquilo que Deus colocou no meu coração não foi só em um dia, foi durante uma semana toda. Durante os seus tempos de maiores adversidades é onde você mais aprende. Onde você passa mais lutas, é aquela área que você vai buscar mais de Deus, que Deus vai te revelar coisas maiores. Aqui na vida de Abraão, quem abriu aí já a Bíblia em Gênesis capítulo 12, olha só. Eu vou falar um pouco rapidamente aqui sobre Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vou falar. Então, olha só, antes disso, ele teve um encontro com Deus. Ele passou no deserto e viu uma sarça ardendo, certo? E ele viu que aquela sarça não se consumia. E Deus chamou a atenção dele. Só que quando ele foi chegando perto da sarça para ver o que era aquilo, Deus falou com ele.
Não, isso aí vai ser a parte do Moisés. Aqui eu estou falando sobre Abraão. É tanto chamado que eu botei tantas pessoas aqui, mas vamos lá para Moisés. Olha só, ele chegou lá, chamado também Moisés, que eu vou falar daqui a pouco. Deus trouxe isso aqui, então vamos lá. Ele chegou lá e começou a olhar aquilo queimando. Quando ele chegou, aproximou-se dele, ele disse, ó, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, olha só. Quando você chega na casa de Deus, ou quando você tem a oportunidade de ouvir a Deus, você tem que entender que é um lugar santo. Que é um lugar que você vai precisar, às vezes, tirar a sua chinela para entrar. Em respeito, você entender que você está falando com Deus grande. Ele estava ouvindo a voz de Deus, Deus estava falando com ele, ia ter coisas grandes para Moisés, mas ele começou pedindo para ele tirar dos pés a sandália. Então eu queria dizer para você, você vai ver aqui que não é diferente. Agora, voltando para Abraão, eu disse a você que é tão bom quando está organizado, porque você não sai da linha de pensamento, mas como é tudo sobre chamado, voltando para Abraão aqui no texto do capítulo 12, ele diz assim, ó. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só. Ele estava na casa do pai dele, ele tinha uma terra onde ele cresceu, familiar, onde ele era próspero, onde ele tinha tudo. A vida dele estava organizada. Aí Deus vem e bagunça a vida dele. Se eu for pensar de forma natural, seria uma bagunça isso. Como assim eu vou sair da casa do meu pai, da parentela, de todo mundo que eu conheço, e vou para outro lugar? Por quê? Porque Deus tinha propósito maior. Quando Deus te tira de um lugar e te coloca em outro lugar, é porque o que Ele tem para você é maior. Às vezes nós pensamos que a coisa mais importante do mundo é você ver, você ter vista. Só que a coisa mais importante realmente na sua vida, para lhe fazer alguém vencedor, é a visão. Diga assim, visão. Sabe, a vista é limitada àquilo que os seus olhos estão vendo. Já a visão não. A visão é o que te encoraja a chegar naquele lugar onde você consegue imaginar que Deus tem te chamado. A promessa é maior, a visão é maior do que o líder. A visão é algo que faz queimar no teu coração. É aquilo que te motiva todos os dias. A vista não. É algo natural que todo mundo tem. Todo mundo tem vista, mas nem todo mundo tem visão. Então, Deus começa a trazer um propósito no coração de Abraão. E isso ele iria ter que pagar um preço. O preço era sair do comodismo. As pessoas normalmente, elas querem fazer o que todo mundo faz. Elas querem ser igual todo mundo é. Elas acham que aquilo que todo mundo conquista, aquilo ali é uma coisa que vai trazer satisfação. Mas eu tenho dito, ó, não existe médico, não existe engenheiro, não existe professor, não existe dentista, não existe nada que possa fazer o que você pode fazer por alguém aqui nessa terra e deixar um legado de eternidade. Você abençoa a pessoa aqui, mas você com seu conhecimento e intimidade com Deus, você vai abrir uma porta no céu. Se alguém aqui dissesse para você, trabalha aqui um pouco, se forma aqui, estuda que eu vou te dar uma casa. Essa tua casa vai passar. Essa tua casa pode vir um raio cair nela e quebrar. Só que aquilo que você adquire de Deus e aquilo que você planta no reino é eterno. A Bíblia diz assim, não acumulei para vós outros tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Ou seja, todo mundo pode acumular tesouros na terra. Todo mundo pode acumular bens materiais. Eu não estou dizendo que isto é errado. Mas se isto vier na frente do chamado, se isto vier na frente de Deus, possivelmente isso vai dar errado, porque vai te afastar de Deus, e Deus não vai deixar cumprir aquilo lá. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele faz as coisas acontecerem na sua vida, maiores do que você pensava. Você pensava num planinho aqui, tão pequenininho, de Cascavel e Ceará, e Deus está olhando o Brasil e mundo. Está entendendo? O que Deus tem para você é muito maior do que o Ceará inteiro. Às vezes é o Brasil inteiro, às vezes é fora do país, e você fala, meu Deus, é assim que Deus faz, e por isso você está aqui. Está entendendo? Então Deus, Ele está falando comigo sobre isso para ministrar para vocês. Deus, Ele pega Davi na malhada. Onde que a gente está? Na malhada.
a gente está escondido. A gente está em Cascavel, no fim quase do mapa. A gente está no lugar onde Davi estava, mas é aqui que Deus faz uma escola de líderes. É aqui que Deus preparará missionários, empresários grandes. Por quê? Porque quando você tem uma visão, por exemplo, Deus só pode abençoar alguém que tem visão, partindo dele. Então vamos fazer um exemplo aqui. Deus tem me dado uma visão de alcançar nações. Sabe o que Deus vai fazer? Abençoar a sua vida. Vai lhe tornar milionário, para que você possa me enviar. E você vai ter o mesmo galardão que eu tenho, porque você vai estar sustentando, porque você não vai poder ir lá. Você vai estar ocupado, trabalhando às vezes, crescendo firme com Deus na palavra, mas virando milionário, para sustentar a obra de Deus. Ou seja, Deus ele vai fazer que um ajude o outro, que um seja parte do chamado do outro, que a palavra ministrada aqui chegue em você, para que você cresça e prospere. Por quê? Porque não tem como os dois irem. Não tem, às vezes, como a igreja toda aí. Um vai e o outro fica, abençoa. Então, Deus vai fazer muita gente aqui prosperar. Pode anotar. Deus vai te tirar desse negocinho aí, só desse negocinho de pensar pequeno, e fazer você pensar grande. Por quê? Porque a obra dele é grande. Quando a gente fala de obra de Deus, aí não está falando só de um aluguel, aí está falando de telhados e muitas igrejas que vamos construir. Então a obra de Deus é grande. Se Deus chamou Abraão com 75 anos, né? E eu estou bem longe ainda dos 40. Então tem muita coisa para Deus fazer ainda na nossa vida, né? Então olha lá. Ele disse que ele tinha que o quê? Diz aí, repita comigo, saia da sua terra. O que quer dizer saia da sua terra? Saia da sua zona de conforto. Mude essa mentalidade pequena que só vai acontecer isso, porque a terra que você mora é só isso aqui, você está acostumado de ver só isso aqui, só que o mundo existe lá fora. Quando eu lembro, meu pai sempre viajou muito, ele falava para mim das viagens, ele tinha uma agência de turismo, eu morei 2 anos em Aruba, do Caribe, uma ilha do Caribe, e lá era tudo diferente daqui. Depois eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Tudo diferente, muita gente trabalhando, e eu vendo que existia mais do que só o Brasil, que existia mais do que Recife, que existia mais. Então a gente tem que entender que existe um mundo todo ali precisando de ouvir a palavra, precisando. Então, o que eu quero tentar dizer para você, se você está aqui na igreja hoje, a coisa mais importante para você aprender é a palavra de Deus. Eu vejo às vezes o coração de Deus assim doendo, assim às vezes eu sinto um aperto no peito, quando eu vejo que as pessoas não valorizam aquilo que é mais importante. É mais importante. O pastor Edinardo deu um exemplo que foi muito forte. Ele diz assim, ó, se eu tiver um tempo sobrando, eu vou para a igreja. Oxe, Deus é o último. Se a gente for pensar mesmo, eu vou botar Deus em último lugar. Não, eu lembro que eu estava trabalhando, eu era gerente de uma Pizza Hut num tempo, e eu fazia o schedule, como é que é, a planilha da semana, do mês, dos funcionários todos. Então, todo gerente tinha que trabalhar à noite, sábado e domingo. E eu cheguei lá, como eu que era o gerente, mudei tudo lá, botei todo mundo para trabalhar nos outros horários e me coloquei livre de folga no dia que tinha culto e às noites para eu ir para a igreja. Então, o que é que eu fazia? Quando acabava a igreja, eu ia lá só para dar uma supervisão, se estava tudo certo, mas eu criava um tempo para estar com Deus. Sempre tem a ver um tirar a sandália para entrar na presença de Deus. Tem que aprender a deixar alguma coisa. O negócio é que a gente quer as duas coisas. Deus em primeiro lugar, o resto ele acrescenta. A questão é, será que eu estou conseguindo colocar Deus em primeiro lugar? Será que eu vejo que Deus me colocou ali? Como é que eu sei que é vontade de Deus? Ninguém vai te incentivar a deixar outras coisas de lado para buscar a Deus. A pessoa do mundo vai dizer, ei, tu é louco, tu vai gastar tanto tempo aí, o que vai ser de ti? Vai trabalhar, tem que trabalhar, estou dizendo que não tem que trabalhar não, mas coloque Deus em primeiro lugar, que o seu trabalho vai prosperar muito mais. Você vai ganhar 100 vezes mais do que você ganha, e eu estou falando sério. Eu poderia dar um testemunho grande aí do que Deus tem feito, vai fazer, eu vou dar mais na frente, outros dias, quando Deus liberar, mas hoje Ele está verificando como é que está o nosso coração. Abraão tinha 75 anos, quando Deus chamou ele.
para um grande propósito, mas ele teria que pagar um preço. Diga assim, pagar um preço. O que nós estamos acostumados? Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, pela própria falta de intimidade com Deus, e queremos que Deus abençoe. Mas às vezes a gente quer o abençoador, a gente quer a bênção, mas não quer conhecer Deus, ter Ele como amigo. Mas é Ele que responde os teus desejos, é Ele que abre as portas, é dele que vem a tua provisão. A Bíblia diz que mesmo quando você não é fiel, Deus é fiel. Porque está na natureza dele, então ele vai te abençoar, ele quer abençoar os seus filhos. Só que quando você é fiel, aí, meu filho, Deus honra quem honra ele. O quanto mais você buscar ele, mais você vai ouvir a voz dele, mais segurança você vai ter. Ele fala assim, ó. Ele falou: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Era algo incerto, mas era certo. O incerto com Deus é mais certo do que você de carteira assinada. Você sabia disso? É muito mais certo. Por quê? Porque você está ouvindo Deus e obedecendo a Ele. Eu não estou falando de trabalho em geral, de você deixar seu trabalho, não. Continua trabalhando. Se você tiver um chamado apostólico, você se prepara que Ele vai mandar você deixar o seu trabalho. Não tem para onde correr. Se o chamado for apostólico, vai deixar o trabalho uma hora, porque você não vai ter tempo, você vai precisar de todo o seu tempo para plantar igrejas. Mas isso Deus tem que falar pessoalmente no seu coração. Mas tem coisas que Deus já falou. Tem coisas que você já entende pela profundidade da palavra que todos nós temos que fazer. Então, quem tem chamado, tem um processo a caminhar. Ele saiu da casa dele, saiu da parentela dele e foi para onde Deus iria mostrar. Por que Deus iria mostrar? Porque ele ia precisar de Deus para que o chamado dele se cumprisse. Ou seja, ele ia ter que andar com Deus hoje, ver Deus hoje, mas ia precisar ver Deus amanhã, ia precisar ver Deus depois de amanhã, ele ia ter que manter um caminhar com Deus para chegar lá. Está entendendo? Quando você aceita Jesus, a semente está dentro de você, mas você precisa aguá-la todos os dias para que ela cresça. Ah, por que eu sou tão fraco? Ah, porque eu não tenho vontade de orar? Ah, porque eu não tenho vontade de ir para a igreja? Ah, porque eu não gosto de fazer isso? Porque essa semente não está sendo aguada. Porque a Bíblia diz: ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, você já tem a semente dentro de você quando você aceitou Jesus. Mas você, só para você ter uma ideia, você aceitou Jesus, mas você já foi batizado? Você já foi batizado no Espírito Santo? Você já foi batizado no fogo? Você já descobriu seus dons, seus talentos, seu chamado, sua visão que Deus tem para você? Está entendendo? Então é isso que eu estou dizendo, é um processo que vai acontecer enquanto você vai andando com Ele. Os discípulos de Jesus tiveram que esperar em Jerusalém até descer sobre eles o Espírito Santo, só que todos os dias ele estava em comunhão e todos os dias ele estava em oração. Até que isso acontecesse evangelizando. Então, enquanto você evangeliza, enquanto você vai, um dia você é batizado no Espírito Santo. Mas se você não for e não alimentar, não vem. É um processo chamado com Deus. Porque quando o pastor ora, isso acontece. Porque quando alguém ora, aquela pessoa é batizada no Espírito Santo. Porque depende muito do canal. Entendeu? Pode ser um cano de 25 e pode ser um cano de 100. À medida que você vai tirando a sua chinela e vai obedecendo e separando a sua vida para Deus, mais você vai ser usado por Deus. Mais você vai ser usado por Deus. E começou Abraão. Abraão andou um longo processo. Ele teve um chamado de 75. De repente apareceu um anjo e disse que ele ia ter um filho. A mulher dele deu uma risada. Um velho vai ter filho. Ela riu daquilo que Deus ia fazer. Ou seja, tem pessoas que quando você conta o seu chamado, ri lá dentro. É tão grande assim. Será que vai acontecer? Se você continuar crendo e não ouvir essa pessoa, vai acontecer. Agora, se você der ouvido para quem não crê, você afunda. Porque tudo é possível ao que crê. Então, olha o que ele está acontecendo. Ele chegou lá, aos 99 anos, ele teve filho. O filho da promessa. E depois Deus fez o quê? Pediu o filho dele e ele entregou. Ele esperou a vida toda por aquele filho e quando o filho chega, ele pede, ele entrega. Diga assim, entrega. Quem anda com Deus
tem que estar disposto a entregar. Se você só quer ganhar, se você só quer receber, se você só quer ser cuidado, você tem que repensar esse cristianismo, porque Jesus ele entregou a sua vida para nos salvar. Você tem que entregar um pouco do seu tempo, às vezes você vai ter que entregar um pouco do seu dinheiro que não é seu, é de Deus. Às vezes você vai ter que deixar o seu coração ser livre você pode ter muito, muito mesmo. Você pode ser milionário. E Deus quer que eu creio que todo mundo seja. A verdade é essa, que Deus diz que quer que você seja cabeça e não cauda. Que você tenha muito para poder abençoar. Porque Deus tem muito, Ele é o Criador do céu e da terra. Se você for ver Abraão, ele foi o homem mais rico que tinha. Salomão, homem mais rico. Deus não tem problema com riqueza. O versículo que pega é o amor ao dinheiro. Mas quem ama o dinheiro não coloca Deus em primeiro lugar. Não coloca Deus em primeiro lugar, coloca outras coisas em primeiro lugar. E o que Deus quer é que você coloque Ele em primeiro lugar. Então, para cada caso é um caso. Eu poderia explicar aqui. Cada chamado depende muito. Os discípulos eram apóstolos. Aqueles que Jesus andou com os 12, eles não só eram discípulos, como eles eram apóstolos. Eu creio que todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Negativo, nem todo mundo foi chamado para plantar igreja, mas todo mundo foi chamado para ser discípulo. Plantador de igreja vai ter que deixar sim, vai ter uma hora que vai ter que deixar e Deus vai honrar. E Deus vai falar pessoalmente e esse camarada vai ser um plantador de igreja, ele vai plantar igreja, ele vai deixar o trabalho, ele vai ter que passar pelo caminhar da fé, como Abraão, deixa ali e crê em mim. Quando ele diz, deixa a tua parentela, ele está dizendo, ó, vem me conhecer. Porque uma coisa é o Deus do seu pai, outra coisa é o seu Deus. Está entendendo? Uma coisa é o Benihim orar e a pessoa ser curada. Outra coisa é você orar e a pessoa ser curada. Uma coisa é você ouvir uma história de alguém. Outra coisa é você ter uma história. É a mesma coisa chegar para alguém. Ei, como é que tu foi pastor dessa igreja? Como é que tu está pastoreando essa igreja? Qual é a tua história? Tu caiu de paraquedas? Tu conquistou? Tu ganhou as almas? Tu conhece as ovelhas? Entendeu? Então, isso é que eu estou dizendo. Você tem que ter uma história. Na sua história pode ter falhas. Na sua história pode ter erros. Você acha que o pai da fé não errou? Abraão errou. Ele, antes do filho da promessa dele vir, ele deitou com a sua secretária do lar. E teve um filho que não era o filho da promessa. Ele quis adiantar as coisas. Qual é a tendência humana? Não confiar em Deus. Então, sabe o que Deus faz? Sai da tua parentela. Eu não quero que o teu pai, nem tua mãe, nem ninguém veja que tu está passando necessidade e venha te dar, não. Você vai ter que crer em mim e orar. E eu vou mandar para você. Como Elias, profeta, sai daí do teu conforto, vai lá para o Querite. Ele bebia água do Querite, os corvos vinham e traziam para ele a comida. E ele era o profeta. Onde, imagina, o pessoal oferecerá muito dinheiro por cura. Olha só. E olha, cuidado e nunca seja oportunista. Quando o Naamã foi com lepra se chegar, porque ele ouviu uma menina, pregou, e chegou para ele a mensagem que existia um profeta que se orasse por ele, ele seria curado. Ou seja, um evangelista ministrou. Ele chegou lá, Naamã, e ele era muito rico. Ele ofereceu muita coisa para o profeta. Sabe o que ele disse? Cara, não. Já tenho. Ele já tinha. Ele já era abençoado. Ele não precisava daquilo ali. Só que tinha um discípulo oportunista, que quando ele se mandou curado, ele chegou lá e disse, ei, o profeta mudou de ideia. Ele quer isso, isso e isso. E pegou um monte de coisa. A lepra que estava em Naamã passou para o discípulo dele. Porque ele tinha um coração oportunista. Ele não curou ninguém. Quem curou foi a palavra de Elias. Faça isso. Quem deu a palavra foi Elias. Ele só obedeceu. Mas no momento que ele mostrou o coração dele que ele não era discípulo ainda, a lepra que estava em Naamã passou para ele. Então, não queira nada por oportunismo. Trabalhe, tenha fé, viva a sua experiência. Deixa outra pessoa viver a dele, deixa outra pessoa viver a dela, deixa a pessoa entender que só teve um Abraão aqui na Bíblia e um Moisés, mas todos vão mostrar o coração com as oportunidades. Não aceite o que não é seu. Não, isso não é meu. Eu devolvo. Se eu achar que eu achei esses dias.
Achei esses dias um telefone mais top do que o meu. Fui na caixa lá tirar dinheiro e tinha um celular novinho, melhor do que o meu. E olha que o meu é bom, que meu irmão mandou para mim, é top. Mas eu achei um melhor do que o meu. Estava lá em cima, eu peguei assim, eu falei, rapaz, eu vou pegar, porque outra pessoa chegar aqui e pegar esse celular, não vai devolver. Dito e feito, eu peguei o celular, estava trabalhando, aí ligaram nele. Desesperaram o celular, pensava que quem rouba celular normalmente pega o celular e já desliga, né? E eu deixei ligado esperando alguém ligar. Aí eu falei, você perdeu o celular? Foi. Pois eu estou aqui nesse posto tal, aqui perto do anel viário, ele esperando para lhe entregar. Eu só peguei porque eu sei que se alguém pegasse, não iria devolver esse celular, que é um celular caro. Entendeu? Aí depois chega as mulheres atrás do celular, dizendo, meu Deus, nem acredito que eu estou recebendo, né? Que eu encontrei meu celular. Entendeu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu sei, Deus me abençoe, eu recebo essa palavra, Deus vai me abençoar. Isso é a melhor parte, a satisfação de ver alguém feliz, porque isso não era meu. Para que o que eu quero que não é meu? Deixei lá. Abençoei, tipo assim, retornando. Lembra da dracma perdida, que a mulher perdeu a dracma e ficou procurando, e quando achou ficou muito feliz? Então é isso que eu quero dizer, está no coração. Eu quero aquilo, Deus me mandou para mim, amém. Mandou com esse propósito, amém. Mandou para outro propósito, é para aquele propósito lá. Então é isso que eu quero dizer para você. O seu coração em todo o tempo está tendo teste. Abraão foi testado, agora Deus vai te chamar para quê? Para que você conheça Ele. Vem dificuldades. Jesus nos chamou os discípulos? Chamou. Eles tiveram dificuldades? Tiveram. Eles entram no barco, vai para o outro lado. Eu vou orar. Ele despediu a multidão, foi orar, botou os discípulos no barco. Chamado requer sair da sua zona de conforto. Mateus era coletor de impostos. Ele era publicano. Ele ganhava dinheiro, ele ganhava mais do que era para ganhar. Ele normalmente não era uma pessoa muito que as pessoas iam querer estar perto. Mas o que é que ele fez? Ele deixou de coletar impostos e ele se tornou um discípulo, ele se tornou um apóstolo. Quando Deus chamou. Quando Deus te chama, o que acontece? Você tem que estar preparado para deixar alguma coisa. Agora, existe sede hoje por mais de Deus? Existe sede, hoje eu quero mais de Deus, eu quero ser um levita na casa do Senhor, eu quero tocar, eu quero que Deus use o meu dom para pregar, eu quero pregar. Se eu ensino, você ensina, então pode ter certeza que Deus te deu um dom de ensino. Você vai poder ensinar a palavra de Deus com certeza, porque se você tem facilidade de ensinar, de explicar as coisas, é porque é um dom que Deus te deu, e Ele vai querer usar. Não tem nada mais poderoso hoje do que pregar a palavra de Deus. Eu lembro que até hoje, às vezes, vem a gente de fora, de Pindoretama, vinha vereador, vinha gente amigo de juiz, vinha promotor para escutar a pregação. Ou se não, até hoje, eu sentava lá e eles, manda para mim um link. Ainda manda para mim para ouvir a palavra, porque as pessoas precisam ser incentivadas a entender esse processo do caminho do chamado com Deus, que eu quero falar contigo. Esteja disposto a sair da zona de conforto, né? Ele saiu da zona de conforto, no tempo, ele fez besteira no meio do caminho, fez, mas Deus, o propósito de Deus não mudou para a vida dele. Ele teve Isaac, o filho da promessa. Chegou um tempo que Deus pediu para ele levar, ele levou. E naquele dia, quanto maior for o que você deixar, maior será a recompensa. Quanto mais você conseguir abrir mão para as coisas de Deus, não religiosamente falando, mas obediência e por amor, por isso que tem que partir de você. Você ouve a mensagem aqui, mas tem que partir de você. Não é o pastor chegar para você e dizer, você tem que fazer isso. Negativo, você tem que ouvir Deus. Quem chama é Deus, não é o pastor. Porque Deus, ele tem toda a condição para suprir. E eu vou mostrar isso nos chamados hoje aqui para você. Começou com Abraão, ele saiu da sua casa, da sua parentela. Sabe por que existe dentro, às vezes eu pego um pesar. Esses dias eu fiz uma reunião aqui com a liderança e eu falei para vocês o seguinte, olha só, Deus tem nos dado uma visão, como de igreja. Que visão é essa? A visão de amar as pessoas, tá certo? De dar arbítrio às pessoas para escolher, mostrar o que a igreja oferece e tratar todos com educação e com amor, independente de você gostar ou não do que está acontecendo. Trate as pessoas com amor, com educação, com carinho. Pronto, faça isso. Não julgue ninguém, deixe que Deus vai tomar conta, porque até onde eu sei, o pastor da igreja sou eu.
Se tem algumas coisas para resolver, traz para mim, mas que todo mundo que entra aqui sinta-se amado e cuidado. E se alguém tiver problema com isso e precisar de uma carta, eu escrevo a carta e te abençoo para você e para qualquer outra igreja. Porque eu quero que as pessoas entendam que nós servimos um Deus bom. Não é um Deus religioso que vai mandar um fogo do inferno. Você entra lá no inferno pelas suas escolhas, de não aceitar o perdão de Deus, de não aceitar Jesus, de não aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Exemplo, Jonas. Jonas era um profeta de Deus, conhecia Deus. Deus disse, vai fazer isso. Vou nada. Pegou a passagem, pegou outro barco em direção a outro lugar. Sabe o que ele fez? Afundar, quase afundar o barco, até ele ser jogado fora do barco. Quando a gente desobedece o chamado de Deus, você afunda a sua casa, afunda o seu lar, afunda tudo, se você não obedecer as coisas que Deus tem para você. Mas Deus não quer impor, Jesus não impõe as coisas, Ele pede que você escolha. Eu vou lhe mostrar isso aqui hoje, que a diferença do coração do chamado, quando você faz por amor. Quando você conhece a Deus e você ouve uma pessoa falando, você sabe um pouco do coração daquela pessoa, de pelo menos como está naquele momento. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa, às vezes é uma pessoa muito dedicada, é uma pessoa muito abençoada, mas deixou uma brecha para o inimigo entrar, e ele entra, e aquilo ali fazer que ela ficasse frustrada, machucada, doída, e aí quem entra junto? O pensamento do inimigo. A vontade do inimigo de roubar ela da igreja, de roubar ela do chamado, de roubar ela. Eu tive as melhores oportunidades da minha vida quando eu escolhi viver pela fé. Vinha gente de fora me chamando, me contratando, pagando caro. Você vai ganhar tantos mil por ano. E lá eles falam já num salário anual, já não era mais salário que baseado em hora nem em semana, era anual. Você vai ganhar 120 mil por ano. 130 mil por ano, falando um exemplo. Então, era aquele chamado direto, e eu ali na peleja, orando de verdade. Não tinha ninguém que ia bancar as minhas contas lá. Nem as minhas contas aqui quando eu vim. Quando eu vim para cá, eu vim pela fé, não foi porque me ofereceram um salário. Não foi isso. Porque eu não acredito também em pessoas que têm chamado apostólico, que só vão fazer a obra pelo tanto que vão ganhar, ou que não conseguem sair do seu trabalho para abrir mão de alguma coisa por Deus. Eu não acredito em chamado apostólico assim, não. Eu acredito sim em chamado evangelista, chamado de pastoreio, porque tem que conhecer Deus na área de suprir. Aí tem que deixar. Então, o que aconteceu com os 12? Deixaram. Pedro deixou de ser pescador e se tornou pescador de homens. Quando ele teve a crise de identidade dele, que ele negou Jesus, ele voltou a pescar. Toda vez que a pessoa tem crise de identidade, ela volta a querer fazer o que fazia antes, ou a sonhar o que sonhava antes, e deixa de sonhar os sonhos de Deus, e deixa de entender, meu filho, Deus jamais ia te colocar aqui, nesta posição, onde você está, agindo e tendo as oportunidades que você tem, se Ele não quisesse que você estivesse aqui. Você poderia estar em outro lugar, você está cansado, e não iria ouvir essa mensagem. Mas se você entender essa mensagem muda a sua vida. Por quê? Porque você vai, em vez de você estar andando para um lado, eu estava ensinando, fazendo um discipulado esses dias, não foi aqui, mas eu estava falando o seguinte, quando uma pessoa se converte, é muito diferente de nascer de novo. É assim mais ou menos. Me converti, aceitei Jesus, chorei muito, arrependi dos meus pecados e me converti. Aí comecei a andar para a igreja, louvando e adorando a Deus. Lembra das a parábola da semente? Dos 4 tipos de coração? Quando a dificuldade vem, o aperto chega. Ai, meu Deus, é muita luta. Ai, meu Deus, é muito problema. Aí eu converti. A dificuldade, ou senão, nossa, eu ganhava 6 mil por mês, estou ganhando um salário mínimo, vou voltar logo para lá. Aí, o que? Desconverti. É só voltar, não é ir para pecado, nem nada disso, não. É só sair do foco e desconverter. Aí chega aqui, eu lembro, o Espírito Santo me convence de novo, tenho que voltar para a igreja. Aí eu volto para a igreja, me converti de novo. Existe uma diferença entre se converter, de você se converter através dos pensamentos e nascer de novo. Quando você nasce de novo, você pode... Eu lembro que eu gostava muito do Engenheiros do Havaí. Skank, essas bandas aí do meu tempo, né? Chiclete com banana, essas coisas do meu tempo. Eu saía de um estado da Flórida para o outro,
para ir para festa. Era bagunça, era um negócio. Dirigia 10 horas, 12 horas eu estava num lugar, estava em Destin, curtindo no meio da rua, nas baladas. Aí eu sabia que estava chegando chiclete com banana. Lá do outro lado da Flórida, pegava o carro, juntava todo mundo, vou para lá. Ah, porque saía do meio dos americanos. Ia, não, vamos lá, porque lá tá cheio de brasileira lá. Vamos lá que o negócio é diferente, vamos para lá. E a gente ia para lá, pegava o carro, acelerava, chegava lá, fazia qualquer coisa quando eu era do mundo. Aí quando eu me converti, eu falei, rapaz, eu tenho que ser diferente. Que arrumação é essa, né? Porque me converti, não, eu nasci de novo. Aí veio um show do Engenheiro do Havaí. Eu já tinha aceitado Jesus, estava orando, jejuando, indo para a igreja todos os dias. E aí eu nem falei para o pastor nem nada, né? Que eu já sabia que ele não ia deixar. Aí fui, aí fiquei lá na frente. Lá era uma boate bem grande que parecia uma caverna. Aí eu conhecia todo mundo, que eu era líder. Era do tempo, até estava conversando com um amigo meu, era do tempo do Mirk, que era o pessoal entrava na sala e lotava a sala, estava todo mundo entrando lá. E aí, eu lá fora, tal, eu tinha um nickname lá, o pessoal falava, aí, não vou nem dizer porque só Jesus. Aí chegava e cumprimentava, vai entrar não, e eu já tinha um ingresso VIP para entrar lá dentro, já estava tudo, e eu não conseguia entrar, E eu sabia que naquela mesma segunda-feira estava tendo uma oração na casa do meu pastor. Ele estava fazendo uma oração naquele dia, e eu lá, cumprimentei todo mundo, e não conseguia entrar de jeito nenhum. Aí daqui a pouco vem aquela voz, corre, que ainda dá tempo de ficar na oração. E era mais ou menos como se eu saísse daqui, que era longe essa coisa, até lá em Fortaleza. E eu acelerei, eu gostava de correr. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu botei a pastora Helena no banco de trás, e a gente foi comprar umas coisas lá lá no centro da cidade. Eu tinha um Honda Civic, ela só se balançando lá dentro. Pastor, calma. Eu era mais novo. Calma, né? Eu lembro que ela estava atrás do carro e eu gostava de acelerar. Ou seja, vinha aquilo forte de correr, até que eu levei um monte de multa e me converti. Parei de correr. Então, eu não aguentava mais. Todo final do ano, mais de R$ 1.000 de multa. Então, parei com isso aí e os pontos na carteira. Ou seja, a gente continua se convertendo. A gente continua melhorando. Entendeu? Mas quando você nasce de novo, tem certas coisas que você não tem mais aquele desejo. Porque você nasceu de novo, é uma nova pessoa. Né? Eu ouvia muito o testemunho de você pegar um urubu, você derrama água oxigenada sobre ele, ele vai ficar branquinho, parece uma pomba. Mas passa o tempo, você vai vendo, né, as penas, a penugem ficando preta. Então, qual é o meu desejo? Eu preciso nascer de novo. Não tem como você pedir que alguém deseje a mesma coisa que você deseja, se essa pessoa não experimentou aquilo que você experimentou de Deus. Então, qual é? Jó, que era Jó, que orava. Ele orava pelos seus filhos. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Depois que ele passou por tanta dificuldade, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu tudo. Lá no finalzinho do capítulo 42, ele diz assim, ele perdeu, lembra? Ele deixou, ele ficou todo doente, dos pés até a cabeça, cheio de ferida. E os cachorros vinham lamber a ferida dele. Ele diz assim, ó, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. O que eu quero dizer para você hoje? Aqui ou quem está assistindo? Existe um Deus poderoso. Existe um Deus que eu preciso conhecer, eu preciso experimentar de Deus. Entendeu? Senhor, se o Senhor existe, que Ele existe, fala comigo nessa área, me ajuda nessa área, começa a experimentar de Deus, porque por mais que as pessoas tentem ser incrédula e não valorizar, valorize Deus, que Deus valoriza você. Você com Deus é maioria. Lembra de Jesus pregando? Pronto, é bom guardar. Não, pode não agora não. Agora não pode ver. Glória a Deus, ó. Mas sabe por que ele me atrapalhou aqui? Porque ele não me atrapalhou. Ele queria dar a oferta das crianças que está lá na salinha. O horário foi impróprio, mas ele estava felizes de ofertar. Começa assim. Estão querendo ofertar, tem oferta lá, me dá a salva, né? Eu falei, peraí, que o horário não é agora. Mas o coração está correto, eu quero dar oferta, eu quero ofertar. Então, voltando
para a linha de raciocínio aqui, eu preciso experimentar Deus. Eu preciso saber que é esse Deus que cura, que tirou o câncer, que tirou o sopro no coração, que tirou a angústia que me atormentava, que tirou a pobreza, o ciclo de pobreza da sua vida. É isso que você tem que experimentar, o Deus que vai te fazer prosperar. E você vai dizer, antes de Jesus, porque, eu me converti, desconverti várias vezes. Mas depois que você nasce de novo, você nunca mais se desvia. É diferente nascer de novo. Por isso que a Bíblia diz, quando Nicodemos, aquele camarada inteligente, e como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Não. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de verdade, no seu espírito, que não foi uma coisa só de emoção, você vai ver a sua natureza espiritual vai ser mudada. Você vai começar a desejar as coisas de Deus, você vai lutar pelas coisas de Deus, você vai demonstrar com atitudes que você quer Deus. E eu vou falar de várias pessoas aqui. Abraão, eu já citei. Eu vou citar também de oportunidades que Deus nos dá. É porque é tanto rabisco aqui que... Quem lembra da mulher de Ló? Sobrinho de Abraão. Eles prosperaram tanto que os pastores começaram a brigar. Essa terra aqui não dá para nós dois. Porque os pastores estão brigando, está todo mundo prosperando demais, é muito gado, é muita coisa. Aí Abraão tinha mais intimidade com Deus. Escolhe aí onde você quer ir e vai, pode escolher. Olha aí onde você quer. Aí Ló olhou os campos verdes, né? Disse, essa terra fértil, bonita, vamos embora para lá. Só que lá estava todo tipo de adoração, lá estava todo tipo de pecado, lá estava todo tipo de problema. Deus disse que ia destruir aquele lugar. Ele estava lá em Sodoma e Gomorra. Vou destruir aquele lugar porque aquele lugar está terrível. O negócio estava tão feio que Abraão, olha só, Abraão tinha intimidade com Deus. Ele conversou com Deus. Deus, se tivesse 50 pessoas, o Senhor salva a cidade? Se tiver 40, o Senhor ainda tem calma aí? Se tiver 30 justos, ou seja... Aí ele foi diminuindo, conversando com Deus para não destruir aquela cidade. Só que só tinha um justo lá, que era Ló. Então olha só, quando ele chega lá, Deus manda anjos lá. Sabe como a cidade estava tão pervertida? O povo, os homens de lá, queriam ter relação com os anjos. De tão ruim que estava o negócio lá. O negócio estava terrível, entendeu? E aí era o seguinte, os anjos deixou todo mundo cego, puxou ele e disse assim, não olhem para trás. Diga assim, não olhem para trás. Toda vez que Deus te chamar, ou Deus te livrar de um lugar de morte, de destruição, mandar um anjo, olha só, por causa de Abraão, ele estava, mesmo ele sendo justo, vinha destruição para aquela cidade. Tem muitas vezes que Deus fala, nem que Daniel, nem que Abraão, nem que Moisés orasse, eu não ia parar, porque o povo está realmente brincando comigo. E aí é o seguinte, ele mandou anjo para tirar ele lá, e disse, não olha para trás, mas o apego às coisas materiais, a casa, a parentela, as coisas que estavam ao redor, tudo que Abraão já tinha passado no teste, deixou. Aí eu pergunto, o que você deixou por Deus? Por Deus, de verdade, porque Deus conhece teu coração. O que você abriu mão por Deus? Uma coisa sou eu, o que eu já tive que deixar. Mas uma coisa é você, o que você já conseguiu deixar por Deus. E outra, não precisa deixar nada que Deus não peça, mas você pode ir deixando algumas coisas que vão te levar para perto de Deus, que você já sabe, não preciso estar perto de Deus, eu preciso experimentar mais. Olha só, Deus tinha uma terra prometida que manava leite e mel, que ia ter tudo de bom ali para eles. Tinha dificuldade e lutas, mas a terra já era deles, se eles perseverassem. O que acontece? A maioria, por isso que eu digo, mesmo sendo bonzinho, eu falo da minha cachorra, é muito boazinha ela. Boazinha, eu queria que ela fosse mais agressiva, mas ela é agressiva com o estranho, assim, no tocante ia querer avançar. Mas ela é tão boa, mas tão besta, que até uma gata que tem lá que eu quero que vá embora, que vem de vez em quando, e eu fico com pena, boto comida, eu pensei que essa gata nunca mais ia voltar. Mas ela não matou essa gata. Ela não matou essa gata. Que Rottweiler é esse que ainda não botou moral aqui? Aí ela vai, faz o barulho todo, espanta e a gata volta. Mas, olha só,
ela tem a natureza do quê? Ela é boazinha que só, mas quando ela vê um lixo, uma coisa fedendo, ela vai para onde? Vai para lá, vai cavar buraco, vai pegar lixo, vai fazer por causa da natureza do cachorro, entendeu? Aquela natureza de ir para aquilo ali. A nossa natureza é essa. Sem Jesus é de querer só para a gente. Eu quero prosperar, eu quero melhor para mim, eu quero isso, eu quero formação disso e daquilo. E não tem nada de errado, dependendo do seu chamado. Amém? Porque Paulo tinha um chamado que era para pregar o evangelho. Jesus disse assim para ele: ele vai aprender o que é sofrer por causa do meu nome. Só para você ter noção, Paulo era um dos caras mais inteligentes daquela época. Sabe o que ele disse? Eu considero tudo que sei, todas as coisas como esterco, ou seja, como cocô de vaca, para aprender mais e experimentar Cristo crucificado. Até o ensinamento que você tem, até a cultura que você tem, tudo você tem que abrir mão, tem que se humilhar para Deus abençoar. O tanto que ele deixou e o tanto que ele perseguia, mas depois ele deixou abrir mão para ensinar e sofreu e correu perigo. Sabe o que aconteceu? Ele escreveu 13 livros da Bíblia. Só a sombra de Pedro, aquele camarada extremamente grosso, grosseiro, esse Pedro não vai ser nada. Esse Pedro aí, como é que é discípulo? Pois esse Pedrão aí que era grosseiro desse jeito, sabe o que é que ele fazia? Só a sombra dele que passava curava o povo, porque a palavra de Deus transforma. O mesmo Pedrão lá que negou Jesus 3 vezes, foi o mesmo que caiu, negou Jesus 3 vezes, que se levantou e amou e foi o fundador da igreja. E aí? Quer que eu escreva outra Bíblia? Eu não posso, mas a Bíblia que está escrita aqui é que Deus dá oportunidade de recomeço para todos. Agora, se você quiser permanecer caído, é uma opção sua. Se você quiser valorizar a oportunidade que Deus te dá, é uma opção sua. Deus está dando uma oportunidade de pensar alto, de crer alto. Deus quer te abençoar muito. Por quê? Porque a obra dele precisa. E quando Deus quer fazer alguma coisa, ele vai chamar um homem e uma mulher. Por isso que não tem nada de errado dizer que foi Deus. Foi Deus. Porque quando você dá com a mão, a outra não precisa saber que você deu. Eu não vou falar as ofertas que eu dou. Eu não vou dizer as coisas que eu faço fora. Né? Não vou ficar falando, porque isso vai dar glória para mim, eu não quero glória. Tem que ser para Deus a glória. Então, foi Deus que me deu. Mas como é criança, eu tenho que ensinar. Deus te deu. Foi Deus que mandou mesmo para ti. Mas Deus usou uma pessoa. Deus usa pessoas para nos abençoar. Eu falei aqui de Abraão, agora realmente, vamos agora para entender um pouco de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Vamos lá, Moisés, Êxodo, capítulo 4. Olha aí. Pastor, não tem jeito, mesmo sem anotação, mesmo sem, sem a minha estrutura, os pontos que eu tinha feito aqui, eu quero falar para você da importância, né? O que nós aprendemos quando nós somos chamados? Que temos que pagar um preço. E que esse preço é deixar alguma coisa de lado. É estar disposto mesmo que doa. Porque às vezes você vai sentir falta. Quem que não ia sentir falta da família? Né? Eu lembro que quando eu saí dos Estados Unidos para cá, eu não estava preocupado que eu ia ter que encarar não ter salário. Que eu não ia ter salário quando eu vim para cá. Não tive salário quando vim para cá. Eu não estava preocupado com a dificuldade, com os ladrões, com as coisas. Eu era alegre, motivado, crendo. Eu era simplesmente um jovem que nunca tinha passado por isso, mas eu tinha sonhos grandes e ainda tenho. Crendo que Deus ia prover e pronto. Eu não ia passar fome e pronto. Todo mundo disse para mim que eu ia passar fome, que eu era doido. Todo mundo afirmou isso para mim. Você vai passar fome, tu é doido, como é que tu vai deixar? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, tu vem para cá. Tu tá louco, é? Eu falei, louco por Jesus. E ele nunca deixou faltar nada. Até aqui, Deus tem me sustentado. E eu falo, Deus tem me sustentado até aqui, até hoje. Por quê? Porque à medida que você confia e anda pela fé, Deus vai trabalhando na sua vida. Hoje eu sei muito mais do que antes, com as experiências que eu já passei. Hoje eu já sei fazer uma leitura do coração. Hoje eu entendo para mim mesmo o que é certo, o que não é, para eu orar de acordo com a vontade de Deus, entendeu? De entender a oportunidade. Que se você foi plantado aqui, é porque Deus tem um propósito com você aqui. Amém? Que Deus vai falar com você aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer que você esteja aqui, que fique aqui, que aprenda aqui, que Deus vai usar a minha vida para lhe abençoar.
porque é assim que ele vai fazer. Mas o propósito na sua vida depende muito de você alimentar aquilo ali. E o que Deus tem falado para mim é que são coisas grandes o que ele vai fazer. Coisas grandes mesmo, poderosas. O que são essas coisas grandes? Vamos construir a igreja aqui no Higino, terminar. Vamos forrar, vamos cobrir, começar os cultos lá. Vamos começar outras igrejas dentro do Ceará e fora. E Deus vai prover. Então, vocês tratem de ouvir a palavra e ficar rico, viu? Vocês podem começar a prosperar aí e colocar Deus na frente. Faça um propósito com Deus para ver se Deus não lhe abençoa. Diga, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor bota um valor aí, eu lembro que quando eu vivia da fé, eu botei um valor X, que para mim ia ser muito. Deus fez eu ganhar 6, 7 vezes mais. Na época. Muito mais. Por quê? Porque você coloca um propósito com Deus, Deus faz coisas muito maiores do que você pode imaginar. Deus quer te abençoar. Agora, nada tendes porque nada pedis. Se você permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você, você não pode ficar da mesma maneira que você está. Deus vai te abençoar e você vai prosperar. É palavra dele para você. E se você quer estudar isso aí, você vem aqui ou peça para mim que eu mando alguns textos para você crescer nisso aí. Vamos lá, Êxodo capítulo 4, vamos ver do chamado agora de Moisés. Fica comigo aqui, porque essa é a última palavra, a última não, tem uma quarta-feira, mas essa é uma palavra forte para quem tem chamado, e você tem chamado, senão você ia estar em outra igreja, não está aqui. Você está aqui é porque você tem chamado, e Deus vai querer usar a sua vida. Então, Êxodo, capítulo 4. Tablet é ótimo, porque já tem um capítulo 4 lá e já está copiado o texto que eu quero falar. Mas a gente abre aqui, ó, Êxodo capítulo 4. Olha só. Versículo... Vamos começar do capítulo 4 mesmo, vou ler rápido. Capítulo 4, versículo 1. Antes do capítulo 4 tem o capítulo 3, que é que eu estava falando para vocês, que Moisés, ele teve aquele encontro com Deus no deserto, tá certo? Olha lá, capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Ali ele teve uma experiência com Deus, mas ele ouvia falar o quê? De Abraão, que eu falei para vocês, de Isaque, de Jacó. Ele tinha uma ideia sobre Deus, de uma forte crença em Deus, só que é diferente você mesmo ouvir Deus chamar o seu nome, né? Moisés, Moisés, chamar você. E aí ele chamou, aqui no capítulo 4, no versículo 6, disse assim, olha só, no versículo 4, capítulo 4, versículo 3, diz assim: jogue no chão, Moisés, a vara, né? Ela se transformou numa serpente e ele fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Ou seja,
Olha só, Deus fala com você e te dá um chamado, vai te dar um chamado. Ele vai te dar muita experiência com Deus. E se não acreditarem, ele vai lá e vai falar que o Deus do seu antepassado passou aqui, falou com você e vai libertar o povo. Mas se eles não acreditarem em mim, pegue sua vara, joga no chão. Ele jogou, a vara se transformou numa serpente. Ele correu da serpente com medo. Aí Deus disse, volta lá, pega pela cauda. Pegou e ela virou vara de novo. De repente ele disse assim, ó, bota a mão no peito. Ele botou a mão no peito. A mão dele ficou cheia de lepra, a ponto de ficar branca como neve. Aí eles colocam a mão no peito de novo. Ele colocou e ficou boa. Ou seja, Deus primeiro faz você experimentar para você crer. Para você crer que Deus é Deus que está falando com você. Porque esse Deus, que o pessoal vem dizendo, Deus falou comigo, e não acontece nada, alguma coisa está errada. Porque o Deus que fala, ele faz coisas maravilhosas. Ele cumpre, ele sara, entendeu? Então é assim que a gente conhece a Deus. E depois que você tem essas experiências, você não vai deixar que qualquer coisa te abale. Só que isso aqui era início do chamado de Moisés. Né? Moisés tinha passado por um monte de coisa, todo mundo sabe que Moisés veio uma ordem para matar todas as crianças. Moisés foi escondido, foi jogado no Nilo, foi criado por Faraó, fugiu. Saiu de lá corrido porque ele foi defender um hebreu e terminou matando outra pessoa. Porque ele se irou. Quando alguém foi tentar matar um do povo dele, ele reagiu. Entendeu? Então, quando você reage, quando você vai notar que normalmente uma pessoa que tem chamado, ela reage. Ela tem um chamado e quando alguém vem contra aquilo que Deus falou, aquilo que Deus chamou, ela reage, ela fica brava. Quando começaram a vender coisa dentro da casa de Deus, que era lugar de oração, e o pessoal começou a vender, trocar, fazer uma coisa, Jesus se levantou, pegou um chicote, começou a dar lapada, virar a mesa dos cambistas, ele começou a expulsar todo mundo. Pense Jesus brabo, porque estavam querendo transformar a casa de Deus num lugar de troca, de venda. Ele ficou irado. Então tem coisas que é uma ira santa, é uma ira que você quer defender o seu chamado, que você não abre mão. Ele não abria mão da casa de Deus de ser um lugar de oração, e por isso ele ficou irado. E assim também foi com Moisés. Agora olha só o que acontece aqui, presta atenção. Versículo 7, ordenou-lhe depois, 8, prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo, que era botar a mão e tirar. E se ainda assim não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar esta água em terra seca, ela se transformará em sangue. Por quê? Porque Deus sabia que o povo só acredita no que vê. Tem que ver milagre, tem que ver as coisas acontecerem. Pensava que ia ser destruído, pensava que ia ser engolido pelos leões, pensava que ia virar churrasco de Sadraque, Mesaque e Abednego. O cara sai de lá sem nenhum fio de cabelo queimado. Deus é ou não é com aquele camarada? É, porque quem que escapou dessa fornalha? Ninguém. Quem que escapou da cova dos leões? Ninguém. Então todo mundo começa a adorar o Deus desse homem aí, porque esse homem aí não está sozinho não, ele tem um Deus de verdade. Então aqui era Deus, você vai em favor do evangelho, e Jesus diz que estará com você todos os dias da sua vida. Quando você vai pregar, é uma promessa, que você não está só. Então é por isso que eu digo, quer ter proteção? Quer ser abençoado? Vá, pregue o evangelho. Não existe, eu não me arrependo. Deixou de fazer engenharia da computação, deixou disso, se formou nisso, não está trabalhando. Não existe nada melhor do que trabalhar para Deus. Não existe nada melhor de você dedicar parte do seu tempo, ou seu tempo inteiro, para fazer a obra de Deus, se esse for o seu chamado. Porque Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe abençoar muito, mas você vai prosperar muito, muito mais. O negócio é o seguinte, você se torna um produto do meio. Tá? Eu até botei aqui, em algum lugar aqui, um versículo aqui que eu vou achar para vocês, para ler aqui, olha lá. 1 Coríntios, capítulo 15, 33, não precisa abrir. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
Então, cuidado, que às vezes está cheio de gente negativa, cheio de gente que diz que as coisas não vão dar certo, que não presta, desejando mal para você, tentando lhe queimar, tentando lhe derrubar. Essas pessoas são usadas por quem? Pelo inimigo. É pelo inimigo. Mas você é educado, você é ético, você mantém a sua postura porque você está acima e não abaixo. O inimigo está abaixo dos seus pés, então toda cilada, toda mentira, toda obra contrária, toda palavra falsa, tudo que intentarem está debaixo dos meus pés. Por quê? Porque o inimigo ele está debaixo dos nossos pés, quando nós andamos em Cristo Jesus. Então eu não vou debater com uma coisa que está debaixo. Eu não vou responder uma coisa que está debaixo. Eu não vou provar uma coisa que está debaixo dos meus pés. Está entendendo? E assim tem que ser conosco. Você tem que saber para onde você está indo. Ele estava aprendendo do chamado dele. Deus mostrou sinais para ele, mas eu vou te contar, a incredulidade humana é tão grande, mas tão grande, que ele mesmo fez, Deus se irou com ele, com essa arrumação dele aqui, olha só, olha, segue aí comigo, quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Eu estou no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 10, disse porém Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Normalmente, mesmo você vendo o milagre, você valoriza mais a sua dificuldade. Não, porque eu não falo bem. Não, porque eu não sei. Não, porque eu não tenho o suficiente. Não, porque eu não tenho coragem. Não, porque... Então, isso estava meio que impregnado ainda nele, porque ele não conhecia Deus. Quem não valoriza a oportunidade que Deus dá, é porque não conhece Deus. Imagina só, presta atenção, porque para mim, eu não consegui entender. Imagina só, o Criador do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, não é presidente Bush, não é Bolsonaro, presidente do Brasil, não é o prefeito, nem um amigo qualquer não. É o Criador do céu e da terra, querendo chamar você para ser íntimo dele, para lhe proteger e para lhe usar, e você, mas aquilo ali parece melhor para mim. Aquilo ali, tá entendendo? A gente não valoriza às vezes a oportunidade que Deus está dando. Deus está dizendo que eu quero andar contigo. Eu não quero te fazer um escravo. Eu não quero que você simplesmente obedeça, não. Eu quero que você seja meu amigo. Meu amigo. Deus quer te chamar de amigo. O que você faz pelos seus amigos? Será que Deus é seu amigo? Será que você ama a Deus em primeiro lugar? Porque às vezes tem coisas que estão claras. Por exemplo, olha só, uma coisa que está clara. Aqui para mim, hoje, e tem que estar clara para vocês. Quando você escolhe estar nesta igreja, você tem que deixar claro que você tem que estar debaixo da visão do pastor da igreja. Se eu não gostar da visão do pastor da igreja, desse negócio de amar as pessoas, de crer, de ter fé, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com o pastor da igreja que talvez eu esteja num lugar errado. Por quê? Porque existe uma coisa perigosíssima que eu vou falar no final, vou deixar para o final, vou manter a fé, mas deixar no final. Porque você tem que andar com as pessoas que estão você está debaixo de uma visão, você tem que andar naquela visão. Porque a Bíblia fala em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Só existe uma coisa que destrói igreja, que destrói casamento, que destrói reinos, que destrói nação. Se chama divisão. Sabe o que quer dizer divisão? Não tem visão. Qual é a coisa mais importante que existe? Visão. Eu tenho uma visão de Deus para a minha vida. Eu tenho uma visão como igreja. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que as coisas de Deus é grande. Mas quando tem esse prefixo de, quer dizer que divide. Duas visões são divisão. Eu já falei isso aqui. Se você tem um chamado e Deus está acima de todas as coisas na sua vida, e você tem um chamado para andar com Deus, e você vai casar com uma pessoa que não quer andar com Deus. Olha o tamanho do problema. Tem o quê? Uma divisão que vai gerar um divórcio. Por quê? Porque como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, antes da pessoa casar, antes da pessoa, vou ver se eu vou me firmar naquela igreja, eu preciso saber qual é a visão do pastor. Está entendendo? Qual é a visão do pastor dessa igreja? É uma visão bíblica primeiro? Tem que ser bíblica.
Mas existe muita visão bíblica que não é passada com amor, que não é passada com graça, que não é passada com misericórdia, que a pessoa tem medo e vai para a igreja com medo, em vez de ir para a igreja por amor. Jesus, quando via alguém em erro, ele chegava junto, sentava no chão com a pessoa e dizia: "Ei, ninguém atirou pedra em ti, não? Eu não vou atirar não, vai lá e não peques mais", né? Esse aí pecou de quê? Que a religiosidade é isso. Esse aí pecou de quê? Ei, esse aí não pecou de nada não, não foi os pecados do pai dele não, isso aí é para a glória de Deus, e curava. Quem não tem poder encontra problema. Quem não tem poder para resolver, encontra problema. Se você tem um problema em alguma área da sua vida, alguma área que você está debaixo da autoridade, está vendo alguma área que está lhe incomodando, possivelmente Deus quer que você resolva aquele assunto, que você ore por aquilo, que você seja um canal de Deus, para que, se essa parede está manchada ali, aquilo está me incomodando, o que é que eu vou fazer? Amanhã mesmo eu vou comprar um balde de tinta e vou pintar essa parede, e todos os dias que eu olhar para aquela parede, graças a Deus está limpa, mas eu vou consertar aquilo. Deus, ele te dá oportunidades, dificuldades são oportunidades para você melhorar. Agora, quem é o primeiro lugar na sua vida? E aí dói. Por quê? Porque nem todo mundo entrou na terra prometida. Muitas pessoas morreram. Nem todos os líderes tinham um coração de Moisés. Quem tinha era Josué e Caleb. Eram os dois que acreditavam que poderiam entrar. Queriam ganhar se entrassem. Agora a questão é essa: eu acredito, eu valorizo, porque você atrai o que você valoriza. Eu já tive muitos discípulos, desde cedo eu comecei a discipular. E normalmente a pessoa só é satisfeita se ler a Bíblia. Eu li isso aqui, expliquei isso aqui, no nosso discipulado aqui de terça-feira. Felicidade verdadeira vem e ela está na palavra de Deus. Eu te passo os versículos que falam sobre isso. Se você está infeliz, está insatisfeito, está com algum problema, está faltando um encontro com a palavra de Deus. Está faltando um encontro com Jesus de verdade, porque dinheiro não traz satisfação. Você depois que tem e pronto. Não quer dizer que todo mundo tem dinheiro, traz satisfação. Deixa a tua vida mais fácil e melhora o teu tempo. Porque aquilo que você não vai precisar fazer, você pode pagar para alguém, abençoar a vida de alguém e ter mais tempo com Deus, e ter mais tempo para viajar e fazer a obra de Deus em diversos lugares. Então Deus, eu tenho certeza que quer te abençoar, para que você possa abençoar. Então não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13:20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas os companheiros dos tolos será destruído. Você tem que escolher pessoas sábias para andar, pessoas que vão agregar à tua vida. Não quer dizer passar a se relacionar, a amar. A gente ama todos, a gente vai para qualquer lugar para ajudar as pessoas, mas a convivência mais íntima, você tem que escolher a dedo. Pode notar quantos amigos você tem de verdade. Conta na tua mão, você tem 5, de verdade. Que se você precisar, você pode ligar e dizer: olha, estou passando por isso, isso, isso. Normalmente, a gente não chega às vezes a ter 5 de verdade. É difícil. Mas Jesus, ele é teu amigo. Agora a questão é, você é amigo de Deus? A amizade é você abrir mão. A Bíblia diz: aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, deixam alguma coisa de lado. Tira a sandália dos pés. Paulo deixou todo o seu conhecimento, todo o seu status, foi preso, foi passar humilhação na praça pública, apedrejado. Mas do mesmo tanto que ele sofreu, ele começava a louvar e cantar, que as cadeias eram quebradas. Milagres aconteciam. Você está passando por dificuldade? Vem milagre para a sua vida. Vem milagres para a sua vida. E você vai conhecer o Deus que abre porta que nenhum homem pode fechar. Eu tenho certeza que Deus está ministrando. Aqui na vida de Moisés, olha só. Moisés viu a mão ficar leprosa. Moisés viu o negócio do cajado virar uma cobra. Mas no capítulo 4 de Êxodo, do versículo 10, fala assim: disse, porém, Moisés o Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem.
Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Presta atenção que o negócio pegou agora. Ele disse que não sabia falar bem, só que ele estava falando com Deus. Aí Deus chegou para ele e disse: quem deu boca ao homem? Quem fez o homem surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deixa eu te dizer um negócio. O que ele estava falando para Moisés? Moisés, tu acha que eu sou abestado, é? Fui eu que te criei, mudo. Se eu quisesse que tu falasse bem, eu tinha deixado, tinha te curado para você falar bem. Eu quero usar você do jeito que você está. Por quê? Porque o teu defeito é uma oportunidade para teu irmão que está chegando aí. Presta atenção. O teu defeito, a área que tu não é bom, é uma oportunidade para outra pessoa estar empregado, para outra pessoa trabalhar, para outra pessoa entrar no ministério também. Deus, ele tem tudo. Agora chega o homem e quer dizer para Deus que está chamando ele, que ele não está pronto. Se eu quisesse escolher outro Moisés, eu teria escolhido. Eu sou Deus, fui eu que te dei a boca, fui eu que te criei, fui eu que te chamei. Agora, eu tenho que chegar num nível com Deus de acreditar que Ele cuida de mim. Que não vai deixar que nenhum mal toque na minha vida. Eu tenho que crer que Deus é comigo, que abre portas que nenhum homem pode fechar. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias, agora há pouco mesmo. É que eu não posso contar tudo o que Deus faz, porque Ele não liberou para contar muitas coisas ainda. Mas é coisas inacreditáveis. É você pregar aqui e amanhã ver coisas inacreditáveis acontecendo. Inacreditáveis. Você prega aqui e daqui a pouco você fala, meu Deus do céu. Está que nem Moisés aqui, vendo a coisa acontecer e ainda assim, isso aconteceu mesmo. Está esperando isso há tanto tempo, sofrendo tanto, de repente Deus vai lá e... escolha andar com Deus. Entendeu? Uma coisa que eu digo, que realmente, eu posso perder tudo, mas não a minha intimidade com Deus. Não colocar Deus em primeiro lugar, eu não negocio isso. Eu não negocio. Eu vou sempre escolher Deus em primeiro lugar. Eu sempre vou escolher Deus em primeiro lugar. Às vezes vai partir o coração, às vezes você vai chorar, às vezes vai ficar preocupado, mas você colocando Deus em primeiro lugar, Deus vai te sustentar. Ele vai te levantar. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Olha só. Esse é um exemplo de onde está o nosso coração hoje. Aí olha o que Moisés diz, versículo 10. Diz, porém, Moisés: Senhor, o Senhor nunca tive habilidade de falar, nem no passado, nem agora. Agora que falaste teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe consegue vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Agora o negócio pega. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Deus dá um monte de sinal para ele. Mostra a mão dele ficar leprosa, ser curada, transformar em cobra. Diz que ele quer usar ele. E sabe o que é que Moisés fala? Manda outra pessoa. Quantas pessoas eu não escuto, às vezes, pastor, manda outro. Escolhe outro. Não é mais fácil outro. Se fosse para ser outro, Deus tinha mandado outro. Se fosse para ser outro, Deus tinha chamado outro. Não teria feito uma situação para que isso acontecesse. Se Deus criou uma situação, uma sarça ardente, para atrair Moisés, quem que Deus queria usar? Moisés. Mas Moisés tinha dificuldade. Diga assim: eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Só que eu não deixo que as minhas dificuldades me parem. Eu não vou permitir que as minhas dificuldades me parem. Nem vou mentir para vocês para dizer que eu não tenho dificuldade e que eu não tenho problema. Eu seria um hipócrita. Eu tenho dificuldades. Eu tenho problemas, mas uma coisa eu tenho: fé num Deus que tudo pode, e Ele transforma corações. A palavra de Deus, ela é tão cortante e afiada, que quando a pessoa escuta a palavra dele,
aquilo bate no coração e parece que começa a perseguir a pessoa. É aquele negócio que começa a apertar o coração e Deus começa a incomodar, até você fazer o que Deus mandou você fazer. O pastor Ednardo pregou aqui quarta-feira. Foi uma mensagem tremenda e eu vou colocar no YouTube e eu quero que vocês assistam. Olha, Deus tinha colocado no meu coração de dar uma oferta de um valor X. Ele falou o valor para mim. O pastor Ednardo foi pregar e ministrar e ele falou 50 ciclos, 50 ciclos, exatamente o valor que Deus já tinha falado para mim de ofertar. Não é disso. De ofertar um valor X, eu queria ser obediente. Nem era mais, nem era menos. Era esse o valor. E quando a gente foi ler a palavra, Deus falou assim, 50 ciclos. E quando eu saí daqui, vamos colocar em pé. E depois eu comecei a incomodar o povo. Eu estava dirigindo num carro e Deus disse, a gente ganhou muito alimento, mas faltava alguns alimentos para a gente completar algumas cestas que a gente estava doando. Deus disse, compra 5 leite, 5 óleos, 5 café, 5 isso, 5 aquilo. Eu só estou falando isso, não é para exaltar, não é para ver que Deus fala com a gente. E ele disse até o tanto e o quanto que eu era, não foi? Eu falei, ó, vê o que está faltando aí. Aí enquanto eu ia para lá, o que eu compro, Deus? Primeiro que eu não estava com esse tanto de dinheiro no bolso. Nem estava com esse dinheiro no bolso. Mas Deus disse, compra 5 de cada. Leite, café, óleo, tal. Ele disse o número exato. E ele disse o que comprar. Então o que eu quero dizer? Quando você obedece aquilo que Deus está falando, pode ter certeza que alguma coisa está sendo gerada para lhe abençoar. Amém? É uma plantação. Toda plantação existe colheita. Eu fui nem visualizando colheita. Mas aquela alegria, eu lembrando assim, não entrarei na presença do Senhor sem levar nada. Toda hora eu não quero, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho que ofertar alguma coisa, porque eu não quero entrar num culto sem oferecer nada. Eu quero dizer para Deus que eu amo Ele. Quando Zaqueu quis ver Jesus, ele subiu numa árvore. Entendeu? Quando a mulher dos fluxos de sangue queria ser curada, ela empurrou a multidão e ela pensava consigo mesma, se eu apenas tocar na sua veste, serei curada. Pensamentos de fé e atitudes. Aqui Moisés estava começando a entender quem era Deus, porque Abraão sabia quem era Deus, e ele estava vendo, e ele disse, por que não manda outro? Querido, valorize. Eu estou falando contigo, Deus está falando contigo, a sarça ardente aparece na tua frente, todos os sinais estão sendo dados para você, e você ainda vai pedir para Deus mandar outro. Foi Deus que mandou você. Entregue o seu coração a Ele. Se você abrir o seu coração e receber, você será salvo. Se você abrir o seu coração e receber Jesus, a sua vida será mudada. Por que você não pergunta, Senhor, tira de mim, sabe qual é a minha oração? Tira de mim tudo aquilo que não vem de ti, mas coloca em mim tudo que vem de ti. Abençoa a tua obra na minha vida, eu quero mais de ti, me ensina, eu quero ser melhor cada dia que passe. Eu quero ter mais inspiração, quero alimentar as pessoas e aumentar a visão. Nós temos uma visão. Então como é que fica fácil? É muito fácil eu andar debaixo de um pastor que ama as pessoas, que não vai chegar e vai dar um esbregue em mim, que vai me colocar aqui em cima para todo mundo ver. Não, vou tratar de você pessoalmente. Mas eu vou tratar. Eu vou corrigir. Agora uma coisa é o seguinte, normalmente o filho quando sabe que vai ser corrigido, mesmo com amor, ele dá uma carreira, às vezes. Da correção, mas aqui a gente é treinado para mostrar o caminho com amor, mas se quer falar outra linguagem, vai ter problema, porque se eu estou debaixo de uma igreja que tem uma visão, eu não posso aceitar outra visão, porque divisão acaba com o reino de Deus. Divisão fale o seu negócio, acaba com a sua família. Divisão é uma coisa que não vem de Deus. E normalmente a visão, ela é dada individualmente. A tua visão, às vezes que Deus dá para ti, é para complementar e ajudar aquela visão que você já está debaixo. Tá entendendo? Por isso que à medida que os anos passam, Deus vai dando maturidade para a gente, para aprender e não ter medo. Antigamente eu tinha medo. Ah, não, porque se eu machucar essa pessoa, tal pessoa não vai... Vá se ver com Deus. Essa é a visão que Deus mandou. Quer andar aqui, vai ser abençoado, vai ter oportunidade, tem oportunidade para todo mundo. Agora, quer liderar, tem que ser polido. Vai ser polido. Pelo amor, pela presença. Não é, diz assim, ó,
A palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Quando você dá o exemplo, você tá lá para segurar a bandeira, você arrasta as pessoas. Agora, quando você não tá, não aparece, não tá junto, não participa, o que acontece? Ninguém vai querer te escutar. Porque tu não está lá, não está ministrando, não está abrindo uma oportunidade. O melhor médico que está, um é R$ 50, outro é 150, 200. Mas tu sabe que aquele ali resolve o teu problema. Tu vai pagar para quem? Vai pagar o que é mais caro de 200, porque sabe que vai passar o remédio correto. Mas eu espero o tempo necessário. Quando eu quero, eu espero. Diga assim, quando eu quero, eu espero. Quando eu quero, eu volto. Lembra do filho, os 3 tipos de corações? Um pegou as coisas, a herança e se mandou. Mas quando o negócio, a pindaíba apertou, ele voltou para a casa do pai. Ele se arrependeu. Tem gente que às vezes não se descobriu ainda. Quando a gente é muito novo, a gente tem um pouco de dificuldade de descobrir qual é o chamado de Deus na nossa vida. Só que quando o seu chamado já está agregado a outro, não tem para onde correr. É a mesma coisa de um filho. O filho debaixo da casa do pai, qual é o meu chamado? Obedecer enquanto é criança, 12, 13, 14, 15 anos, obedecer os pais. Teu chamado enquanto isso é obedecer os teus pais. Já tem um mandado de Deus para isso. É obedecer o pai, não tem outro chamado. É obedecer o pai e a mãe. Depois Deus vai te levantar para outra coisa. Mas se tu não obedecer bem o teu pai e a tua mãe, tu não vai poder ser enviado. Não vai prosperar em outro lugar. Então, e assim sucessivamente. Olha lá, vamos lá. Estou quase acabando aqui, né? Também está quase na hora aqui. Olha só. Respondeu, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Ele experimentou de Deus, Deus falou com ele, mas mesmo assim, você ainda pode ter o desejo no coração de não ir. Por quê? Por causa da dificuldade. Olha a loucura que era. Ele estava vendo Deus, vendo o milagre, mas ele ia falar para Faraó. O negócio não era brincadeira, não. Então, o que é que eu quero dizer? Ah, porque eu não sinto. Cuidado. O chamado não vem por sentimento. Não é sentimento o chamado, é fé. É ouvir Deus. É entender que às vezes você não vai entender nada. Ele não estava entendendo nada, mas ele viu a sarça ardente. Às vezes você não está entendendo nada e você caiu de paraquedas. De paraquedas não, alguém te trouxe para cá e você está ouvindo essa mensagem. E aí? Deus queria que você ouvisse essa mensagem e entendesse que Deus tem um chamado na sua vida. Está entendendo? Para lhe dizer que você deve entregar, abrir mão de outras coisas para ouvir mais a mensagem. A mensagem falou com você? A mensagem está falando com alguém aqui? Levanta a mão. Amém. Deus está falando com você? Então é Deus. Está falando com você. Então entenda que ele lhe chamou. Aí Moisés disse assim: Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Ou seja, eu sou Deus. A parte que tu é fraco, eu já tenho alguém forte vindo. Mas eu sei para que eu estou te chamando. O nosso chamado, às vezes, para ser completo, depende da vida de outras pessoas. Diga assim: meu irmão, mais alto, meu irmão, eu preciso de você para cumprir meu chamado. Você sabia que Moisés não falou com o faraó? Quem falou com o faraó foi o irmão dele. Quem falava com o faraó era o irmão dele. Ele só ia lá e dizia para o irmão dele o que falar. Mas quem falava era o irmão dele. Então presta atenção como Deus é maravilhoso. A área que você é fraco, tem alguém forte. Mas Deus te chamou para alguma coisa, não corra. Ele vai te mandar ajuda. Ele vai te mandar provisão. Ele vai te mandar alguém que vai falar por você, amém? Então, olha lá, estamos acabando aqui. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhe direi o que fazer. Quem que vai estar com você? Deus. Quando você está debaixo de um chamado de Deus, quem está com você é Deus. E quem vai dizer a você o que deve ser feito é Deus. Então assim foi o chamado de Moisés. Ele falou com o faraó várias vezes.
demonstrou os milagres. Faraó não é fácil, o diabo não desiste fácil. Você mostra sinal, maravilha, Deus é com você, abre coisa, mandou 10 pragas, até matar o filho de Faraó, para ele ter que deixar o povo ir. Tem gente que tem um coração tão duro, tão obstinado, que Deus fala, mostra, e a pessoa está que nem Moisés, no começo, mas Moisés foi. Ele duvidou um pouquinho ali, mas foi. E assim não foi diferente com os outros personagens na Bíblia. Eu quero dizer para você, Mateus, ele deixou de cobrar impostos e foi ser apóstolo. Pedro deixou de pescar e foi ser apóstolo, ser discípulo, para continuar a pregação do evangelho. Tem outras pessoas que eu coloquei aqui. Paulo deixou de ser perseguidor para virar um apóstolo, Paulo, né? Tem muitas coisas. Agora, existem as pessoas que disseram não? Existe. A mulher de Ló, por exemplo. Deus mandou um anjo. Deus pode mandar um anjo para falar contigo. Se você não quiser, querido, nem um anjo, nem sarça ardente, nem lepra aí curando. Deus mandou um anjo. Ele fez sinais lá. Foi salvar a família de Ló. Mas ela não quis. O que é que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Então o que eu quero dizer para você? Não deixe que o seu coração fique duro. Quando alguma coisa vier dúvida sobre você, fale com Deus. Ele teve dúvida, falou com Deus. Quem lembra de Gideão? O chamado de Gideão. Gideão, Deus chegou, chamou ele, Gideão, você vai lá salvar, você vai libertar o povo. Gideão, eu não, eu sou o menor. De novo, medo. De novo, aquele complexo, eu sou menor da minha casa. Ele estava com medo. Sabe o que Deus disse para ele? Você é um homem forte e corajoso, valente, homem valente, vá lá. De valente ele não tinha nada, mas Deus o transformou valente. Ele começou essa luta com 22 homens, aí Deus diz, ei, todo mundo que tiver com medo aí, volta para casa. Voltou uma multidão para casa. Todo mundo que tiver distraído, volta para casa. De 22 mil, com quantos que eles ganharam a guerra? 300. Por quê? Porque eles eram guerreiros. É melhor ter 300 do que 22 mil. Se os 300 forem guerreiros. Se os 300 tiverem, como diz aqui no Ceará, sangue nos olhos. Sangue nos olhos, né? Estou falando aqui como o povo fala. Então eu quero dizer para você hoje, ande debaixo de uma visão que é maior do que você. A visão tem que ser maior do que o líder. A visão tem que ser maior do que você. Porque a gente não anda por vista, né? Mas por fé. Deus te chamou, tem um propósito na tua vida. Aprendeu hoje, não existe nada mais importante que a unidade. Deixa eu te explicar algo que é muito importante e eu vou finalizar. Não existe nada mais importante que a unidade. E a unidade só vem se tiver visão. A unidade só acontece dentro da igreja se houver uma visão. Se eu não concordo com a visão, é melhor eu ser abençoado e ir para outro lugar. Ir para outro lugar, sabe por quê? Porque quando você está aqui, para você ser abençoado, você tem que concordar com a visão. Você tem que receber a ministração para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Por muito tempo eu não entendi isso, mas Deus está deixando cada dia mais claro para mim. Que é necessário que eu goste daquilo ali. Uma das coisas que eu sempre ensinei aqui é que nada forçado dá certo. Mas de onde vem isso? Vem do texto lá em Isaías que diz assim, ó, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem que ser o Espírito Santo mesmo falando. Mas Deus te colocou aqui, ó, fica aqui, traz alguém para cá, deixa Deus ministrar. Você vai ter espaço aqui para ministrar, claro, se submetendo à visão, né? O povo unido, ninguém pode derrotar. Se você tiver pessoas que você trabalha junto, que está unido com você, que é uma com a sua visão, ninguém vai te derrotar. Agora, se você tem gente direto, falando pelas costas, gente que não gosta, gente que não quer, não é melhor conversar? Cara, tu não gosta de estar aqui? Eu te abençoo. Vai para lá, para outro lugar, seja abençoado. Se você não é palmeirense, você é São Paulino ou corintiano, não vai dar briga, se for falar de time. Cada um tem o seu time, não é isso. Eu tenho que amar aquilo que eu estou fazendo para eu ser abençoado. Porque a única vez que Jesus fala sobre divisão é isso aqui. Lá em Mateus 12, 25, ele diz assim, ó, todo reino dividido não subsistirá. Ou seja, nenhuma igreja dividida
consegue permanecer, nenhuma célula, nenhum trabalho, nenhum casal dividido vai conseguir sobreviver. Vai ter o que? O divisão, vai ter o divórcio, vai ter a separação. Por quê? Porque são duas visões. Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então a coisa mais importante é estar em acordo, é entrar num bom senso. Olha só, é o que a Bíblia diz, querido. Foi isso que Deus escolheu. Foi isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para mim. Olha só, essa palavra que queima no meu coração, eu tenho vivido isso. Agora, se acontece, olha só, tem coisas que você não escolhe. Quem foi que escolheu Moisés? Foi Deus. Deus apareceu e chamou Moisés. Deus apareceu e chamou Abraão. Deus te colocou nessa situação hoje, chamou você para estar aqui. Chamou você para estar aqui, para servir aqui. Chamou você para estar aqui. Foi Deus que colocou de alguma forma. Deus usa quem? Pessoas. Alguém foi usado para você estar aqui. Valorize e traga mais alguém. Mas já explica, a visão do pastor é assim. A visão que Deus tem dado para a igreja. Quando você vai ler Apocalipse, tem 7 igrejas. Eu não vou condenar porque lá naquela igreja o pastor é mais rígido e que tem que ir de paletó e gravata. E ai, o bicho lá pega. Beleza, não estou dizendo que está errado, não. Beleza, certo. Mas aqui na igreja é assim. A gente vai tratar as pessoas com respeito, com amor, com educação, com carinho, ajudar ela a desenvolver o dom que ela tem. E é isso que a gente quer. Ir lá e estar lá presente o máximo possível. O que eu quero mostrar para você aqui? A visão é maior que o líder. É a chave para a unidade. E a unidade é a chave do sucesso. Teve um tempo na Bíblia que Deus desceu do céu. Ele diz que ele desceu do céu e foi ver o templo da Torre de Babel. Porque a visão do povo era uma só. Era construir aquela torre que tocasse o céu. E estavam construindo, porque eles todos tinham a mesma visão. O mesmo propósito. Deus teve que descer e confundir a língua dele. Aí pronto. Falou outra língua, falou outra linguagem. Gerou divisão, aí buf, o reino quebrou. Nenhum reino dividido prospera. Nenhum reino dividido prospera. Por isso, se eu estou debaixo de uma igreja, eu tenho que me submeter àquela visão. Eu tenho que entender que às vezes é treinamento para o meu coração. É Deus querendo me tratar, me lapidar, trazer um jeito novo. Quando Deus chamou Moisés, mudou ou não mudou a vida de Moisés? Sim ou não? Sim, porque ele não falava e agora ele tinha que ir falar com o rei. Porque Deus tinha ouvido a oração do povo. Quando Deus chamou Abraão, mudou ou não mudou a vida dele? Sim, ele teve que deixar a parentela, teve que deixar tudo e ir para um lugar que Deus ia mostrar. Quando Deus chamou Paulo, mudou ou não mudou a visão dele? Mudou, primeiro que ele foi cego. Passou um tempo cego, depois voltou a ver e ele começou a pregar a palavra. Quando Deus teve um encontro com Jacó, mudou ou não mudou a vida dele? Mudou o nome dele para Israel. Agora ele era um príncipe, porque ele tinha lutado com Deus. Quando Deus chamou Jesus, ele desceu do céu, deixou toda a sua glória e veio sofrer para nos salvar. Então, se Deus te chamou, existe um preço a ser pago. Mas uma coisa eu te falo, o nome de Jesus está sobre todo nome. Não existiu ninguém como Abraão, que entregou o seu filho. Deus o honrou e chamou ele de pai na fé. Tinha uma mulher, mas eu não estou nem perto de Abraão. Existia uma viúva que não tinha nada. Mas por ela ter dado as 2 moedas, ter deixado alguma coisa, Jesus olhou a oferta dela e o nome dela ficou escrito na Bíblia. Zaqueu, pela atitude de dizer, olha, se alguém eu extorqui, eu roubei alguém, eu vou deixar de fazer isso e vou restituir essas pessoas 4 vezes mais. Jesus disse que ele foi salvo. Então, tenha certeza que aquilo que você fizer para Deus e por Deus, vale a pena. Todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa. Amém? Fique de pé. Estamos encerrando aqui, nesse momento. Talvez você chegou aqui hoje abalado. Talvez você chegou hoje aqui triste. Talvez você chegou aqui hoje preocupado. E eu quero dizer para você, Deus tem um chamado na sua vida. E o chamado é grande. E o chamado não é só para Cascavel, nem só para Fortaleza. É para muitos lugares distantes. Eu não estava nem pensando nisso, mas
uma moça aqui de oração, aqui da igreja também, disse que teve um sonho e teve visão e Deus mostrava outra língua, que ela não entendia. E eu nem estava nem pensando nisso, que foi tanta coisa que na minha cabeça, e de domingo eu passo dia orando, nem dou muita atenção para o zap, eu fico orando, e arrumando isso aqui, e na hora esse negócio vai e não funciona, mas Deus é misericordioso. Então o que eu quero dizer para você hoje? Deus te chamou. Você está achando que é muita gente aqui e pensando assim, deve ser alguém aqui. Não, é você mesmo, sabe por quê? Porque no meio desse povo todo que existe nessa terra de Cascavel, Brasil, Fortaleza e fora, a gente é o Moisés. Para tanta gente que tem que ser tocada. Então Deus tem que usar todo mundo aqui, para a gente conseguir tocar algumas vidas. Tem que usar todo mundo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aqui na sua casa, entenda, nada acontece por acaso. Nem um fio da sua cabeça cai sem que o Senhor permita. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar muito, para que você possa ser um abençoador, para que você possa dar, para que você possa abençoar outras pessoas muito mais. Eu quero que você coloque a sua mão para frente, que eu vou orar por você. Caso você está aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconciliar com Deus, pode vir para frente também, que eu vou orar com você. Se tiver alguém aqui que quer reconciliar com Jesus, pode vir para frente, que eu vou orar com você. Se tiver alguém, venha para frente, que eu vou orar com você. E o Senhor vai lhe fortalecer, o Senhor vai lhe dar graça, amém? Glória a Deus, aleluia. Continua com as mãos para frente assim, abençoando. Eu vou orar aqui e em seguida nós vamos orar para liberar uma bênção sobre o seu chamado, sobre a sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão as jovens, Senhor, apresentando as suas vidas a Ti, Senhor. Essa atitude de vir aqui na frente é dizer sim, Senhor, eu abro meu coração hoje para Ti, restaura, Senhor. Pai, repreende toda obra contrária, todo levante do inimigo, Senhor, que caia por terra. Diga, Senhor Jesus, nesta noite eu Te entrego o meu coração, a minha vida, me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados, me limpa, me purifica. Eu entendo que o Senhor tem um chamado para a minha vida, por isso eu viro as costas para o meu passado e para o mundo, e decido olhar para Jesus, olhar para frente e responder o chamado que o Senhor tem na minha vida. Me abençoa, me enche com o Espírito Santo e me usa para ganhar outros jovens e meus familiares, em nome de Jesus, amém. Coloca a tua mão para frente agora, que a bênção vai para toda a igreja, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que aqui está hoje. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo na internet, pelas pessoas que aqui estão nessa noite. Eu peço, Senhor, céus abertos, Senhor. Pai, traz, Senhor, o desejo, Senhor, de Te servir, Senhor. Traz o desejo de somar, Senhor. Traz o desejo de ajudar, de pregar, de tocar, de cantar, de ir, de evangelizar. Cada um no seu dom, para que o Teu reino cresça, Senhor. Pai, abençoa agora, Senhor, e leva-nos para casa, debaixo da Tua graça, da Tua presença e da Tua segurança. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.